direto ao voto no portal SCC10 e também no SCC-SBT. Nós estamos acompanhando as propostas dos candidatos ao Senado. O nosso convidado de hoje é o doutor Luiz Barbosa, ele que é do Novo. Isso mesmo. O partido tem um nome sugestivo, né, doutor? Novo. Sim. Mas é novo mesmo? Olha, pela minha idade, dá para ser novo até com 70 anos, viu? Porque o Novo ele é uma inovação de conceitos, de princípios e de valores, Sim, que nós não encontramos na política habitual. Então, ele é novo, sim, e trazendo uma grande inovação para todos os brasileiros. Mas me diga uma coisa, tem até uma questão programática e conceitual do Novo, de que ele só vai fazer alianças com partidos que tenham exatamente a mesma filosofia dele, a mesma ideologia programática, etc. e tal. É difícil arranjar um parceiro, então, no Brasil para o Novo? É muito difícil, é muito difícil. E o que nos dá a liberdade de ação é exatamente essa independência, por não fazermos alianças habitualmente. Está previsto no nosso estatuto o momento que nós faremos algumas alianças. Mas o princípio básico para que isso aconteça é que quem se aproxima do Novo, como está acontecendo, por exemplo, em Minas Gerais, aproximou-se do Novo para oferecer uma aliança, a gente não recusa apoios, evidentemente. Isso em política seria uma insanidade, né? Recusar quem quer nos apoiar. Mas nós mostramos ali, ó, essa é a nossa cartilha que tem que ser acatada. Não usar dinheiro público, não ter muitos assessores além do necessário, não usar privilégios, paletó, gasolina, helicóptero, tudo isso que... Orçamento secreto. Orçamento secreto. Isso é que é um tapa na cara do contribuinte. Nós odiamos isso daí, temos horror a isso. Então, como é difícil na política habitual alguém que se submeta a isso, porque a política habitual vive disso, ela precisa disso. Sem isso, ela desmorona, que nem um castelo de cartas assim, porque isso é a base que sustenta a política que nós nascemos vivendo dentro dela, não é? Então, se essa nossa independência é que nós podemos fazer o que nós queremos. Não somos, assim, uma cambulhada de caranguejos, onde você puxa um, vem outro. Sim. Na política. Às vezes a pessoa é até boa dentro da política habitual, mas ela não consegue fazer o que ela quer porque ela tem que atender interesses dos seus coligados. Sim. E no Novo, não. Você, se votar aqui em Joinville, se votar em Florianópolis, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, você está votando em quem acata princípios e valores iguais. E tem uma formação específica para chegar a ser candidato, né? Tem. Roberto, eu já passei algumas vezes por essa etapa, né? Sabe? É como se fossem desafios que nos são colocados, né? Eu participei das eleições de 2018 e de 2020 também. Em 2018, no caso era deputado federal, que eu me candidatei, e elegemos o nosso Gilson Marques aqui, de Pomerode, de Blumenau, aquela região. Eu fiz uma etapa seletiva que eu sou professor, médico, né, há 45 anos, ligado às letras, eu sou da Academia de Letras também, gosto de música. Então você tem uma formação cultural assim que você está habituado a analisar as pessoas depois de um certo tempo. Voltei para uma condição de quem presta exame, provas. Eram 20 horas aulas que tinha que fazer. Cada hora aula, não adiantava você apertar o botãozinho para ela ir apressado, porque ela voltava para o começo, entendeu? Sim. E no final você tinha que dar um parecer, fazia teste, depois tinha entrevistas, tinha avaliação, depois tinha ainda a prova final e excludentes. É coisa séria. Sim. Então nós fomos 16 candidatos na época, nós começamos com 100 e poucos candidatos. E eles foram peneirados. Foi bem seletivo, então? Seletivo mesmo, de verdade. Não é, o Novo não brinca com as suas ações. E nós temos que explicar isso para a população, para saber que existe partido já, que é o nosso, que seleciona o candidato de forma a respeitar o eleitor. Porque você colocar alguém para servir as pessoas, pessoas que não foram capazes de resolver problemas da própria vida, como é que ela vai resolver o problema dos outros? Então, o Novo ele parte do princípio de respeito ao cidadão, de oferecer o melhor possível para o eleitor. Esse é um princípio básico, né? Mas agora nós vamos partir para o outro lado. O princípio de que, sendo renovação de 1/3 no Senado, o senhor vai encontrar uma estrutura já
praticamente estratificada, não é nem montada. Quer dizer, tem o partido que manda, o partido que respeita, tem aquele grupo sempre reduzido de senadores, que a gente calcula que sejam menos de 40, menos de 30 às vezes, que realmente é influente, que influencia os outros, que vai para cima dos fatos em cima dos outros. Que tipo de atuação Luiz Barbosa teria neste contexto? É um grande desafio, né? Mas eu tenho consciência plena de que quando as forças vão numa certa direção, e se eu não concordo com elas, se eu não começar a colocar forças contrárias, isso vai sempre adiante. Então, a nossa proposta é entrarmos nesse ambiente aí, hostil para uma política ética superior que nós propomos, mas seremos ali uma voz republicana, uma voz fundamentada nos conceitos expressos na Constituição Federal. E nós iremos fazer com que a lógica prevaleça nas argumentações, porque contra a lógica, as falácias, as mentiras, elas ficam amolecidas, elas derretem. E muitas vezes nos perguntaram, né, como é que vai um vereador só, por exemplo, numa Câmara de Vereadores, aqui somos em 23, se não me engano, em Florianópolis, né? Uma só, que é a Manu Vieira, por exemplo. O que ela faz lá dentro? Ela faz maravilhas. Aonde entra um deputado do Novo, um vereador do Novo, e agora um senador do Novo, que eu me proponho a sê-lo, a gente traz para dentro daquele ambiente a ética e a moral superior, fazendo com que as pessoas se envergonhem de fazer o que a política habitual autoriza, referenda e está habituado a viver assim. Então, nós sabemos que, por exemplo, no Senado, dos 81 senadores, eu vejo lá apenas 30 senadores tendo a coragem de assinar demandas que tragam, por exemplo, os ministros do STF para justificarem as suas ações. Perfeito. Que muitas delas são inconstitucionais, me parece que são até ações militantes, às vezes, de certas ideologias. Então, se isso nos parece ser assim, se a população olha e percebe que isso está extrapolando os direitos dos ministros que estão no STF, o senador é que tem que trazê-los para o Senado e perguntar, escuta, o que está acontecendo? Por que o senhor está fazendo isso? A população não está concordando que o senhor invada a liberdade individual, que invada grupos de WhatsApp, por exemplo, agora, removendo os direitos, as barreiras de uma democracia. E por que os senadores não fazem isso? Por que eles não assinam? Eu diria que 3 palavras que parta desse poder judiciário justificariam. São assim, se você fizer isso, eu vou te incomodar. Vou lhe incomodar. Então, com essas 3 palavrinhas assim, os senadores ficam algemados pelo seu próprio passado, por pendências que às vezes existem, julgadas no âmbito do STF, que estão ali arquivadas, silenciosas, quietinhas, esperando o dia que ele se manifesta. Certa vez eu falei com um senador e disse para ele assim, bom, o bom agora é que eventuais problemas que o senhor tem com a justiça sobem todos para o STF, as questões criminais, né? Eventuais, improbidade administrativa também, que não é nenhum crime, né? Mas é uma punição administrativa. E aí ele disse assim, tudo bem, isso há muito tempo, é mais de 2 décadas. Ele disse, tudo bem, só que aí eu só tenho uma instância para ser julgado e para recorrer. Isso. Porque o foro, né, o foro especial do senador é o STF. É o STF. Mas foi uma questão... Mas voltando para o contexto, quais são as prioridades que o novo senhor, chegando ao Senado, caso eleito, teria para expor para o povo catarinense? Inúmeras, infindáveis, porque tem muita coisa parada. O Brasil, ele engatinha diante das suas necessidades mais prementes, urgentes, necessárias. A gente observa, por exemplo, a questão tributária, não é? É um peso que abate sobre o lombo do produtor de riquezas, do empreendedor, seja ele um empreendedor, pequeno empreendedor, lá com a sua oficina, com o seu salão de barbeiro, a sua cabeleireira, um pequeno armazém, aos grandes empresários, todos os empreendedores com aqueles tributos, aquela coisa complexa para pagar e caríssima, né? A parte administrativa também do país, como fazer que isso fique mais ágil, isso tudo está no âmbito das leis que devem ser analisadas, reavaliadas. E para Santa Catarina, especialmente, Roberto,
nós temos uma questão muito importante, que é o Pacto Federativo. Santa Catarina na sua proporção, é o estado que mais produz per capita para a nação. É um estado, é um exemplo para o Brasil, né? A gente, quando chega em Santa Catarina e compara com outros estados do Brasil, a gente tem orgulho de ser catarinense. Nós produzimos muito porque a cultura é horizontalizada, os empreendedores são horizontalizados, todo mundo tem esse espírito que trouxe lá dos seus antepassados, que vieram aqui para trabalhar, alemão, italiano, ucraniano, polonês, todo mundo aqui fazendo o que tem que fazer mesmo, os portugueses. E nós produzimos, de cada R$100 que nós entregamos para os cofres da nação, nós recebemos R$20 de volta. Da 100, nós produzimos a riqueza, transformada lá o nosso suor, a nossa vida em impostos, e não nos volta nada, e as nossas estradas ficam precárias, os hospitais assumidos pelas prefeituras, que nem é lá em Joinville, 40% do orçamento da cidade é para manter o Hospital São José, que é um exemplo de hospital que atende toda a região. Mas isso aí nós temos que ter dinheiro do Estado, então, assumindo essas responsabilidades para fazer com que a prefeitura possa realizar as suas demandas com mais liberdade. Então, esse pacto federativo que deveria ser estudado lá, modificado, amenizado, não é. E, por incrível que pareça, um deputado do Novo aqui, de Santa Catarina, que é o nosso querido Bruno Souza, que faz maravilhas na Assembleia, elabora um plano, uma PEC, para a revisão do Pacto Federativo, que é uma responsabilidade do Senado e da instituição federal ali. Tinha um Congresso Nacional. Do Congresso Federal. Como é que ele fez? Ele fez o estudo para aumentar o poder da federação, dos estados. Tem que colher, é uma brecha que existe, quando o deputado pode fazer isso. Tem que ter 14 assinaturas de 14 estados, de 14 assembleias. Já tem 11, faltam mais 3. E quando ficar pronto isso vai lá para o Senado. Eu quero estar lá no Senado para receber isso com as minhas mãos, se o catarinense me der essa honra de representá-los dignamente, por não ter rabo preso, por não ter passado que comprometa, por ser livre, uma condição assim que pode trabalhar para fazer o que o Brasil precisa, e não para grupos econômicos, oligarquias, nada disso. Na minha faixa etária de 70 anos, eu quero usar esse meu último terço da vida, sendo otimista, para deixar exemplos, para deixar referências, para deixar conceitos. Não quero prestígio, riqueza, poder, não é necessário isso. Não quero andar de carro oficial, vou andar com o meu carro mesmo, vou morar na minha casa, como eu faço, como todo cidadão faz. Sim. Por que são ungidos quem é eleito deputado, senador e viram rei, com gente abrindo porta, fechando porta? Acabemos com isso. O Novo, ele propõe ao cidadão catarinense, brasileiro, que trabalhe como um funcionário público exemplar, que seja exemplo de economia, exemplo de respeito ao erário público. É isso que eu pretendo mudar, e é por isso que eu entrei na política. Deixei a minha condição muito tranquila de quem colhe frutos doces de semeaduras amargas de 45 anos de trabalho, que poderia ficar aí viajando, passeando e tal, mas não. Olhei lá os meus 3 filhos e meus 4 netos e perguntei para mim mesmo, cadê o Brasil do futuro que eu esperei tanto chegar enquanto eu pagava impostos? Não chegou. Se não chegou, por quê? Culpa minha, eu assumo, que eu fiquei 35, 40 anos dormindo, trabalhando, pagando imposto, delegando essa função para os senadores e deputados, e eles não fizeram isso que deveriam fazer. Então eu agora, cidadão comum, saio da minha condição civil, me ofereço com toda a autonomia para que o cidadão catarinense tenha de fato uma opção que fale a verdade, simplesmente a verdade. Eu me basto. Se for eleito, cumprirei a minha função. Se não for eleito, voltarei para os meus 2 consultórios. E tranquilamente continuarei o meu trabalho, porque eu não pretendo parar de trabalhar, não. Eu adoro trabalhar. Fazer as pessoas enxergarem é uma dádiva que eu recebi como profissão. Não tem coisa melhor que isso. E talvez no Senado eu vá fazer as pessoas enxergarem não mais para fora, agora enxergar mais para dentro, para melhorar a sua condição moral, a sua condição de honra, não é? Doutor, muito obrigado, boa sorte aí na sua empreitada. Sei que é difícil mudar conceitos, principalmente no Senado, mas agradeço pela sua participação hoje aqui. Roberto, que honra que você nos deu essa oportunidade. Muito obrigado. Então, a gente continua aqui no portal SCC10, sabendo das propostas dos candidatos ao Senado. Até a próxima.